Olá, galerinha! Aqui quem fala é a professora Elvira. Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar racionalização de denominadores. Mas antes de começar a nossa aula, quero deixar um pedido para vocês. Deixem o seu like e nos comentários coloquem o nome da escola onde vocês estudam. E sem mais demoras, vamos à aula! Vamos lá, meus amores, racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores é uma estratégia para eliminar o radical do denominador. É isso mesmo. Numa fração, o denominador jamais pode estar escrito na forma de radical. Quando aparece isso, nós usamos essa estratégia, racionalização de denominadores. O primeiro caso de racionalização de denominadores é quando o radical tem o índice 2. Como fazemos para eliminar essa raiz do denominador, professora Elvira? Basta você multiplicar em cima e embaixo pela raiz que aparece no denominador. Aqui no denominador apareceu raiz quadrada de 2. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz quadrada de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4. Eu uso a propriedade de multiplicação de potência com a mesma base, onde eu repito a base e somo os expoentes. Aqui eu posso cortar o índice, que é 2, com o expoente, que é 2. E terei meu resultado, que será 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, eu eliminei a raiz do denominador. Esta é uma fração que é equivalente a esta, mas escrita na forma correta, sem radical no denominador. Um outro exemplo aqui, 5 sobre 7 raiz de 3. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo radical que está no denominador, que é raiz quadrada de 3. Em cima, nós teremos 5 vezes raiz de 3, 5 raiz quadrada de 3. Embaixo, nós teremos o 7, que multiplica raiz quadrada de 3 ao quadrado. Repetir a base, somei os expoentes. O que eu posso fazer aqui? Cortar o índice com o expoente. Vou cortar o índice com o expoente. E nós teremos, em cima, nós teremos 5 raiz quadrada de 3 sobre, embaixo eu vou multiplicar o 7 vezes o 3, que dá 21. Não dá para simplificar a fração, paro por aqui. Segundo caso de racionalização de denominadores é quando o radical tem um índice maior que 2. Como fazemos? Vamos lá aos exemplos. Então, aqui no primeiro exemplo eu tenho 6 raiz cúbica de 2. O expoente que eu tenho aqui no 2 é o expoente 1. Então, eu vou ter que multiplicar por uma potência, que somado o expoente dessa potência ao expoente 1, eu tenho um valor igual ao valor do índice, que nesse caso aqui é a raiz cúbica. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 2, o expoente 1 para chegar a 3, 1 para chegar a 3 faltam 2, então com o expoente 2. Lembra que quando eu vou multiplicar, eu vou usar propriedades de multiplicação de potência com a mesma base, onde eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, eu terei o expoente igual ao valor do índice e vou poder cortar, eliminar o radical. Então, isso aqui vai ficar igual 6 raiz cúbica
2 ao quadrado é igual a 4 sobre raiz cúbica. Vou repetir a base, que é 2, e vou somar os expoentes. 1 mais 2 dá 3. Então, eu terei o índice e o expoente iguais. Sendo assim, eu vou poder cortar o índice com o expoente. E nós teremos 6 raiz cúbica de 4 sobre 2. Posso simplificar a minha fração. 6 e 2 dá uma divisão exata. 6 dividido por 2 dá 3, raiz cúbica de 4. No outro exemplo, eu tenho 2 sobre raiz quinta de 7 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo o raiz quinta de 7. E eu tenho que verificar qual a potência que eu terei que usar. Se eu tenho aqui o meu expoente é 2. 2 para 5 está faltando 3. Então, o meu expoente será 3. Em cima, nós teremos 2 raiz quinta. 7 ao cubo é 7 vezes 7, que é 49. 49 vezes 7 é 343. Sobre raiz quinta. Repito a base, que é 7. Como é multiplicação de potência com a mesma base, repito a base, somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Posso cortar o índice com o expoente e teremos 2 raiz quinta de 343 sobre 7. A fração não dá para simplificar, para por aqui. Racionalização de denominadores, terceiro e último caso. Quando o denominador é uma expressão com 2 termos. Quando o meu denominador é uma expressão de dois termos, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor dessa minha expressão, só que eu vou trocar esse sinal aqui que separa esses 2 termos. Se aqui é mais, na hora que eu vou multiplicar, eu vou colocar o sinal de menos. Então, eu terei 3 menos raiz quadrada de 2, embaixo, 3 menos raiz quadrada de 2 em cima. Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Agora, eu faço o que, professora Elvira? Eu aplico a distributiva nos numeradores. Em cima, eu aplico a distributiva. 5 vezes 3, 15, menos 5 vezes raiz de 2, 5 raiz quadrada de 2. Embaixo, eu vou usar a fórmula do produto da soma pela diferença de 2 termos. Esse é um caso de produto notável. Então, o meu primeiro termo é o 3, meu segundo termo é o 2. A fórmula é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O meu primeiro termo é 3, então 3 ao quadrado é igual a 9, menos, aqui da fórmula, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Posso cortar o índice com o expoente e vou subtrair 9 menos 2. E eu terei 15 menos 5 raiz quadrada de 2 sobre 7 tira 2, 9 tira 2, 7. Não dá para simplificar, para por aqui. O outro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 3 sobre a expressão de 2 termos, que é 2 menos raiz quadrada de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo pela expressão, trocando o sinal que divide os 2 termos. Em vez de ser menos, eu vou multiplicar em cima e embaixo
por mais. Então, eu terei 2 mais raiz quadrada de 3. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. 2 mais raiz quadrada de 3. Deixa eu apagar a fórmula daqui de cima para abrir espaço para a minha distributiva. Ok? Vamos lá. Em cima eu vou aplicar distributivo. E teremos raiz de 3 vezes 2, 2 raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado ou raiz quadrada de 9, tanto faz. Sobre embaixo eu vou usar a fórmula de produtos notáveis, produto da soma pela diferença de dois termos. Lembrando que o primeiro termo é o 2 e o segundo termo é o raiz quadrada de 3. A fórmula, eu vou colocar a fórmula aqui. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é 2, 2 ao quadrado é 4. Menos da fórmula, o quadrado do segundo termo é raiz quadrada de 3 ao quadrado. Onde eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado, eu posso cortar. E aqui eu posso subtrair. 4 menos 3 dá 1, que nem precisa aparecer. Tá? Denominador 1 não aparece, mas eu sei que ele existe. Em cima nós teremos 2 raiz quadrada de 3 mais 3. Nunca some 2 raiz de 3 mais 3, porque não são termos semelhantes. Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, racionalização de denominadores. Espero que vocês tenham gostado da aula e que essa aula venha ajudar vocês. Um grande beijo da professora Elvira e até a nossa próxima aula. Tchau!